se aventurar e agora ficou só. Ai que dó, ai que dó. Eu tô aqui testando e você não pior. Ai que dó. Estou de vida chorando, lembrando de nós. Ai que dó, o que eu quero é você sofrer. Você se lembra? É isso aí, nada como começar uma segundona, começar uma semana aí com alegria, com boa música, com um show da Taeme Thiago. Gente, é essa semana, hein? É essa semana. Se você ainda não comprou seu ingresso, corre porque ainda tem alguma coisa lá, ainda tem ingresso, mas corre que senão vai acabar e você vai ficar sem o seu ingresso para esse show beneficente da Taeme Thiago, em prol aí da Rainha da Paz, da Associação Rainha da Paz, aqui de Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo. Vai ser no dia 8 de maio, às 7h30 da noite. Sexta-feira agora, gente, dia 8 de maio, 7h30 da noite, Taeme Thiago, lá no Clube Ska Brasil, aqui na cidade de Santana de Parnaíba. Então você que é aí de Osasco, São Paulo capital, Itapevi, Jandira, Carapicuíba, Barueri, Santana de Parnaíba, todas as cidades do arredor aí, da Grande São Paulo, gente, vocês estão convidados, então olha aí, ingressos à venda, diretamente lá com o pessoal da Rainha da Paz, que é uma entidade que atende mais de 19 municípios aí da Grande São Paulo, atende com excelência crianças e jovens com deficiências graves, tá? E tudo de graça, eles atendem gratuitamente, por isso que eles precisam dessa ajuda, e os cantores Taeme Thiago, essa dupla sertaneja, vai estar fazendo um show onde toda a renda, 100% da renda vai ser revertida para eles lá, tá? Para a Rainha da Paz. Então anota aí o WhatsApp para os ingressos, é o 11 94448 9720, 94448 9720. Corre lá, liga para a Rainha da Paz, porque ainda tem ingressos à venda. Pouca coisa, mas tem. Então entra lá e já reserva o seu para essa sexta-feira agora, dia 8 de maio, Taeme e Thiago. E, gente, ó, sexta-feira agora acontece de tudo, hein? Inclusive o sorteio da caneca da TV Reação, também, ó, sexta-feira agora. Só que 2h30 da tarde, na sexta-feira, você concorre a essa caneca linda aqui, que todo mundo gosta, todo mundo quer, é a caneca da TV Reação. Então entra no nosso portal no www.revistareação.com.br, vai lá, deixa seu nome, seu nome e seu telefone só. O seu endereço a gente pede depois, por isso que eu peço para você deixar o nome e o seu telefone, o seu e-mail também de contato, para que se o número gerado pelo sorteador eletrônico for o seu sorteado na sexta-feira, 2 da tarde, dia 8 de maio, você leva para casa essa super caneca, tá bom? Vamos agora lá pro recadinho da Fast Braille, é a maior gráfica de Braille da América Latina, e a gente já volta, vamos lá. Conheça a maior gráfica Braille da América Latina, Fast Braille. Somos a forma mais rápida e inteligente para fazer sua empresa começar a atender de verdade pessoas cegas e com baixa visão. Acesse fastbraille.com.br, contato@fastbraille.com.br ou pelo telefone 11 98995 7033. É isso aí, pessoal, estamos de volta. Eu sou o Rodrigo Rosso, do Sistema Reação, sou um homem branco de poucos cabelos usando uma barba grisalha, um óculos de lentes transparentes e hastes pretas, uma camiseta azul da TV Reação, atrás de mim um painel da TV Reação nas cores azul claro, azul escuro, e amarelo e laranja. Eu estou aqui no estúdio da TV Reação em São Paulo e do meu lado está ela, a nossa querida Diane. A Diane está lá interpretando tudo em Libras para você. Ela é intérprete de Libras de hoje aqui, ela está aqui representando, sabe quem? O Icon, o nosso grande parceiro de anos já. Muitos anos que o Icon está com a gente. E o Icon, se você precisa de Libras em qualquer situação, é só falar com o Icon, gente. A Diane é uma moça morena, de cabelos pretos presos, está usando um batom vermelho, uma blusa de mangas curtas preta e atrás dela um painel branco com os logos do Icon. E olha, precisou de Libras, tem que falar com o Icon. Não tem outra alternativa, o Icon é a solução para você.
Seja você numa empresa, numa rede social, precisou de Libras numa reunião, precisou de Libras num encontro, num evento. Libras, tanto o intérprete de Libras fisicamente, se você precisar dele ali pessoalmente num evento, por exemplo, ele vai estar lá, o ICOM manda para você. Se você precisar de Libras de forma virtual, você pode ter Libras 7 dias por semana, 24 horas por dia, todos os dias, domingo, sábado, feriado, todo dia. Então, olha, fala com o ICOM, ele tem um pacote. O ICOM vai ter lá o tamanho do pacote, do tamanho que você precisa. www.icom.app. Eles montam para você a sua solução de Libras personalizada. www.icom.app. Lembrando que ICOM é com M de Maria no final, ou você entra no Google e digita lá ICOM Libras e você encontra essa rapaziada. Os melhores intérpretes de Libras do Brasil estão no ICOM. Vamos falar do Fantástico. Agora, o programa Fantástico da Rede Globo mostrou uma matéria super polêmica e interessante sobre umas clínicas que estão fraudando laudos de atendimento de crianças autistas, gente. Eita, nós, isso aí é demais, né? É demais. A criatividade do brasileiro para fazer coisa errada é impressionante. Foi ontem, no domingo aí, trouxeram essa investigação sobre um possível esquema de fraudes em clínicas que atendem crianças com autismo, envolvendo aí principalmente cobrança indevida dos planos de saúde. A Polícia Civil está investigando algumas clínicas que estariam registrando sessões de terapia que nunca aconteceram, simulando atendimentos em prontuários e emitindo até registros de laudos de forma irregular, e cobrando dos planos de saúde pelos procedimentos inexistentes ou superfaturados. O esquema já teria movimentado 60 milhões de reais. A apuração indica que o grupo também inflava a quantidade de horas de tratamentos ou até falsificava assinaturas, manipulava cobranças, enfim. Só procedimentos irregulares, gente. Além do prejuízo financeiro, a investigação também tá vendo agora a conduta dessas clínicas, porque muitas crianças podem ter sido expostas aí a terapias que não tinham necessidade de ser, que eles não teriam necessidade de ser expostas a algumas terapias. Isso pode até prejudicar o desenvolvimento dessas crianças. As clínicas envolvidas estão sendo investigadas por crimes de estelionato, falsidade ideológica, fraude contra planos de saúde e outros crimes. Vamos ver a matéria completa do Fantástico? A gente vai colocar na tela aqui agora para a gente assistir junto. Vamos ver. No papel, parecia tudo certo. Clínicas especializadas ofereciam um atendimento a crianças com transtorno do espectro autista. Mas, segundo a polícia, na prática não era bem assim. Clínicas que atendem crianças com autismo pelos planos de saúde foram alvo de uma operação policial hoje em São Paulo. São 5 clínicas ao todo e elas estavam relatando terapias a mais do que elas estavam dando efetivamente para as crianças. O Fantástico teve acesso com exclusividade a gravações e documentos entregues à Polícia Civil por operadoras de plano de saúde e ex-funcionários de clínicas. O conteúdo explica a fraude que, segundo as investigações, causou um prejuízo de 60 milhões de reais. O que esses documentos mostravam? Um superfaturamento de terapias realizadas quase 100 vezes mais, às vezes 50 vezes mais, o que realmente, efetivamente foi feito. Policiais cumpriram mandados de busca e apreensão em 12 endereços. Um deles na Zona Oeste de São Paulo. Meu nome é Letícia Segrete, sou formada em psicologia. Com a minha formação e quase 10 anos de experiência, desenvolvi uma forma única de avaliar e tratar esses pacientes. E decidi abrir a Clínica Letícia Segrete. Uma auditoria entregue à polícia aponta que 66% dos pacientes da clínica passavam por mais de 80 horas de terapia por mês. Bem diferente da média nacional, que, de acordo com dados da operadora, não chega a 3% dos pacientes. O plano de saúde entrou em contato com os pais de um menino de 6 anos. A clínica Letícia Segrete informava que ele fazia 416 horas mensais de tratamento. Mas o pai contou que eram, em média, 16 horas por mês. Lá ele vai de segunda-feira, né? Só de segunda. Ela chega lá geralmente 9 horas, sai 1, 2 da tarde. Entendi. E quanto tempo mais ou menos dura as sessões? 50 minutos. Elas testavam até que nível o faturamento
acontecia, né? Até que ponto elas conseguiam fazer passar pelos mecanismos de controle horas que não foram realizadas, né? Ou foram realizadas parcialmente. Os advogados da clínica Letícia Segretti negam a falsificação de laudos, assinaturas, registros de sessões ou cobranças indevidas. E dizem que todas as terapias são auditáveis e submetidas a rígidos controles. Esta mãe, que prefere não mostrar o rosto, enfrentou uma situação parecida em 2 clínicas que não foram alvos da operação. A cada consulta, era forçada a assinar como se o filho tivesse passado por 3. Eles alegam que se for por uma sessão, o convênio paga pouco e eles não têm condições de marcar um profissional. Eles têm consciência que estão fazendo errado. Só que eles pegam os pais na fragilidade. O pai quer o tratamento do filho. Casos semelhantes foram denunciados na Clínica Nasce, que fica em Mogi das Cruzes e foi um dos alvos da operação dessa semana. Registros do plano de saúde mostram que o menino de 8 anos teria passado por 200 horas de terapia por mês. Mas a mãe do menino contou outra coisa. Quantas vezes por semana ele frequentava? 2. 2 vezes. Você lembra mais ou menos o tempo da sessão? 40 minutos, né? Cada uma. Mas o que nos chamou a atenção são discrepâncias, né? Ela não poderia estar 200 horas fazendo o tratamento e deixando de ir na escola. Não há nenhuma fraude, pelo menos com relação à Clínica Nasce. Para mim, essa operação é uma manipulação do segmento das operadoras de saúde em nítida perseguição com as clínicas. Quais atividades ele realizava lá? Psicólogo e psicopedagogo. Tinha biometria? Não. Um dos mecanismos de controle é a implementação da biometria pela operadora de saúde. Nós notamos que a partir da implementação desse sistema, a carga horária em que a clínica geralmente demonstrava para faturamento automaticamente era reduzida. Só que, segundo a polícia, nem a biometria impediu as tentativas de fraudes. A suspeita surgiu em uma rede de clínicas da Baixada Santista que foi alvo de outra operação em dezembro do ano passado. Uma clínica especializada no tratamento de crianças e adolescentes com transtorno do espectro autista foi alvo de uma operação da Polícia Civil nesta quinta-feira. A investigação aponta indícios de falsificação de documentos, incluindo assinaturas de médicos e de pacientes. O Fantástico teve acesso a depoimentos à polícia de ex-funcionários do Instituto Almai. Eles contam que usavam login e senha de aplicativos dos planos de saúde para registrar presença como se fossem os pacientes. E também que tentaram burlar o reconhecimento facial, tirando fotos de crianças dentro da clínica. As famílias ficam muito vulneráveis, muito sensíveis e muito abertas, às vezes, a qualquer tipo de proposta. E aí que eu acho que os oportunistas acabam tendo uma brecha para que proponha coisas que não seriam adequadas, né? Os funcionários afirmaram ainda que o diretor do Instituto, Gustavo Muniz, deu ordens para aumentar horas de atendimento, prolongar tratamentos sem necessidade e expedir laudos com comorbidades que não existiam. Segundo as investigações, uma psicóloga que atendia na Almai chegou a receber por 706 horas de atendimentos em um mês. Em apenas um dia, ela registrou 56 horas de trabalho. Mensalmente, as operadoras de saúde, elas promovem auditorias internas dentro do Instituto. E dentro da auditoria, a operadora tem o direito de contestar pagamentos. É por isso que nós recebemos com muita surpresa essa denúncia, que iniciou como denúncia anônima de uma parcela muito pequena de ex-funcionários. E a gente pretende se defender, inclusive, contando com a colaboração das operadoras que são diretas interessadas, né, e na defesa dos pacientes também que têm interesse. A operação dessa semana também esteve no Espaço Singular, em Jacareí. Uma das sócias da clínica confirmou para o plano de saúde que seus 2 filhos recebiam um atendimento ali. As sessões são de 1 hora, mas eles entram às 12 e saem às 18. Segunda a sexta, né? Isso. Ou seja, cada criança faria 130 horas de terapia por mês. Mas a auditoria da operadora aponta que a filha da sócia chegou a registrar 347 horas e o filho 279 horas de tratamento.
na clínica da própria mãe. Em nota, a defesa afirma que os sócios do Espaço Singular jamais compactuaram com qualquer prática em desacordo com a lei. As pessoas envolvidas nessa fraude devem ser indiciadas por quais crimes? O crime fim é o estelionato. Nós podemos falar até em crime contra a saúde pública, podemos falar em organização criminosa, lavagem de capitais. As intervenções terapêuticas são fundamentais. Você ter ali uma fraude envolvendo crianças, onde ela vai conseguir atingir todo o seu potencial, é particularmente cruel. Como diz esse delegado, é particularmente cruel quando é feito com crianças, né? E imagina a cabeça desses pais, dessas mães, podendo às vezes até ser excluído do plano de saúde, gente. É brincadeira, brincadeira. O brasileiro tem uma inteligência fora do comum para fazer coisa errada. Se usasse essa inteligência para fazer coisa para o bem, né? Se usasse essa criatividade toda para o bem, seria fantástico. E isso não é só o brasileiro comum, não. Isso já começa lá de cima, né? Dos nossos governantes, e vem de cima para baixo. Por isso que a coisa é desse jeito aqui nesse país. Bom, vamos lá. Vamos para o segundo bloco. Vamos ver o recadinho da Evolução Isenções, e a gente vai acompanhando esse caso aí das clínicas e dessa ação da Polícia Civil aí, que foi mostrada pela TV Globo no Fantástico ontem. Parabéns aí pela matéria do Fantástico, muito bem feito. E vamos lá, vamos para o segundo bloco com Evolução Isenções e a gente já volta. Evolução. Isenções para pessoas com deficiência, desde 2001. IPI, ICMS, IPVA, rodízio, assessoria completa. Siga a gente no Instagram, anota aí, @Evolução Isenções, sem os acentos. Estamos em 2 endereços para te atender, em Mogi das Cruzes e São Paulo capital. Anote os telefones, 11 9 4746 4338, 11 9 4011 7688. Evolução Isenções. É isso aí, você viu aí o recadinho, né, da Evolução Isenções para todo mundo aí, você que precisa de isenção de impostos na compra do carro 0 km, fala com a Evolução Isenções, que o nosso querido Eduardo resolve lá para você. O Eduardo e o Vinícius estão lá para isso, eles vão resolver para você com todo o carinho e toda a honestidade do mundo, viu, gente? Porque isso é o mais importante, ética, isso que importa aí nessas horas. Bom, vamos falar agora de um assunto aí, muito chato, mas o mundo perdeu aí um grande campeão, mais um grande campeão que se vai no dia 1º de maio, dessa vez foi o Alessandro Zanardi, né? O Alessandro Zanardi, nessa última sexta-feira, dia 1º de maio, faleceu aos 59 anos, ele que é ex-piloto de Fórmula 1 e multicampeão do paraciclismo, o italiano Alessandro Zanardi. O Zanardi foi destaque na Fórmula 3000 em 1991, chegando até a Fórmula 1 no ano seguinte, foi campeão da Fórmula Indy em 1997, 1998 e em 2001, gente, o Alessandro Zanardi, correndo pela equipe Honda, sofreu um grave acidente na categoria, na Fórmula Indy, e teve as 2 pernas amputadas. No acidente, o Zanardi teve o corpo partido no meio. Foi uma porrada incrível, a gente vai mostrar para vocês aqui um dos acidentes mais horrorosos que a gente já viu no automobilismo mundial. Ele teve o corpo partido ao meio, no acidente que aconteceu aí a 320 km por hora, ele perdeu 75% do sangue do corpo. Seu coração parou 7 vezes no acidente, e as pernas dele foram arrancadas instantaneamente com a pancada. Você já imaginou? Mas para ele, isso aí, parar nunca foi uma possibilidade, não. Para o Alessandro Zanardi, esse italiano se reinventou no esporte, conquistando medalhas de ouro, prata, nos Jogos Paralímpicos de Londres, em 2012 e 2016, no paraciclismo. O mundo lamenta aí a perda desse grande esportista, desse grande homem, desse grande exemplo de vida e superação que foi aí Alessandro Zanardi. Coincidentemente ou não,
o Zanardi faleceu no mesmo dia que o nosso campeão e também ídolo mundial da Fórmula 1, o Ayrton Senna. O Zanardi dizia, sabe o quê? O Zanardi dizia o seguinte: eu não perdi minhas pernas, não, eu ganhei minha vida. Essa era a frase que ele sempre dizia quando alguém falava para ele sobre superação. A gente tem um vídeo do acidente do Zanardi em 2001 na Fórmula Indy. É incrível, é assustador, é um vídeo impressionante, a gente vai mostrar para vocês. Vamos lá. A Fórmula Indy, para quem não sabe, a velocidade da Fórmula Indy é muito maior do que a velocidade atingida pelo carro de Fórmula 1. Ele corria pela equipe Honda. Tinha acabado de parar nos boxes aí, ó, para fazer a parada obrigatória nos boxes, né? Olha lá, para colocar mais combustível e tal, só até vazou um pouco de combustível ali na hora. O carro dele já não estava legal, ele entrou na pista de novo. A velocidade é muito grande, eles estavam a uns 320, ele rodou. E quando rodou foi atingido no meio, em cheio, pelo carro que vinha atrás. A 320 km por hora. Foi uma pancada horrível, horrível. Quem estava acompanhando essa corrida na época, eu estava acompanhando na época esse grande prêmio. Foi assustador, gente, assustador, assim, ninguém acreditaria que uma pessoa saísse viva de dentro de um carro num acidente como esse, a 320, sendo atingido, né, por um carro a 320 km por hora em cheio. A pancada pegou bem no meio do carro, bem no meio do cockpit. Dividiu o corpo do Zanardi em dois. Amputou as pernas dele na hora. Teve 7 paradas cardíacas. Esse é o médico que atendeu Zanardi. Gary, Alex Zanardi is extremely critical. He's had severe injuries to both of his lower extremities, has had significant blood loss, but he is responding. He is breathing on his own. So we're sending him to the Berlin Major Trauma Center. Alex Tagliani is awake and alert. He's moving everything. He has only back pain. We think he may have a minor injury to the small of his back. Otherwise, he's okay. They're both going to the same hospital in Berlin. So both men are being air evac at this time? Correct. Thank you. Well, they did in fact finish under the yellow, and when we return, we will give you a full report on the conclusion. O médico explicando que ele estava vivo, apresentava sinais vitais, se movia, né? Tinha alguns movimentos e levaram ele para o hospital na hora e graças a Deus o Zanardi sobreviveu e chegou aí a ser um multicampeão correndo, né? No paraciclismo. Outra perda também que a gente teve nesse mesmo dia 1º de maio. Nesse mesmo dia 1º de maio, só que aqui no Brasil agora o Futsal Down está de luto pela perda do Júlio, da seleção brasileira. Nesse dia 1º de maio também aqui no Brasil, o Brasil acordou mais triste, né, com a perda do querido Júlio da Silva, atleta da seleção brasileira de Futsal Down. O falecimento desse atleta incrível, cara, um garoto iluminado, um exemplo de alegria, de força e amor pelo futsal. O Júlio se destacou aí como um dos melhores jogadores do planeta na categoria e vestia com orgulho as cores do Brasil. O Júlio Silva foi tricampeão mundial de futsal pela seleção brasileira. Fica aqui nesse momento também os nossos sentimentos pela perda, né, do Júlio, tristeza e o nosso abraço aí de toda a equipe do Sistema Reação aos familiares e amigos do querido Júlio, que também nos deixou no dia 1º de maio. Parece que todos os grandes campeões, aqueles que deixam marcas, né, e exemplos de superação, se vão no dia 1º de maio. Que coincidência triste, né? Bom, vamos ficar com o recadinho da Tropical FM Biomob, daqui a pouquinho a gente volta, vamos lá.
Na Rádio Tropical FM 107,9, várias vezes por dia durante a programação, você escuta o Momento Inclusão, com Rodrigo Rosso, do Sistema Reação. Tudo sobre o universo da pessoa com deficiência. Então sintonize, ouça, participe, avise aos amigos. Acesse radiotropicalfm.com.br. Na Tropical é mais legal. Se é acessível, tá no app da Biomob. Descubra lugares, serviços, produtos e até vagas de emprego com acessibilidade comprovada, mapeados por quem entende do assunto. É autonomia na palma da mão. Confira as funcionalidades do app, consulta e avaliação de locais acessíveis, navegação assistida, notícias sobre acessibilidade, vagas de emprego e muito mais. Acompanhe as novidades em nossas redes. Anota aí, no Instagram e no Facebook, Biomob Guia. Biomob, equidade e inovação. É isso aí, a gente vai falar agora de lá do Mato Grosso, gente, do Mato Grosso, lá no nosso Brasil central ali, né? Para milhões de pessoas cegas ou com baixa visão, uma tarefa simples do cotidiano pode ser um desafio, né? Quando não tem uma acessibilidade adequada. Escolher um prato num simples cardápio de restaurante sem braille, por exemplo, é uma tarefa muito difícil, é impossível para quem é cego ou tem baixa visão. Se não tem o braille no cardápio, fica impossível. O braille segue sendo aí a ferramenta mais poderosa para garantir autonomia e dignidade para a imensa população com deficiência visual. Mesmo com o avanço de tecnologias assistivas, leitores de telas digitais, especialistas reforçam que o braille continua essencial. Ouvir um texto é uma experiência passiva, enquanto o ato de ler em braille, através do tato, da ponta dos dedos, estrutura o pensamento, melhora a ortografia e fortalece a independência intelectual. Negar o acesso ao braille, na prática, é limitar o desenvolvimento cognitivo de pessoas cegas ou com baixa visão. Tá? No estado do Mato Grosso, por exemplo, normas claras para o setor de serviços estão sendo reforçadas. De acordo com a legislação, bares, hotéis e restaurantes são obrigados a disponibilizar cardápios em braille. Até lanchonetes, todo lugar é obrigado, todo lugar que serve comida é obrigado a ter o cardápio em braille. Mas nem todos cumprem, né, essa exigência tão simples. Assim, uma proposta busca assegurar esse direito lá no estado do Mato Grosso, ao permitir que um cliente escolha o seu pedido sem auxílio de terceiros. A lei fortalece o respeito, a igualdade no atendimento a esse público. Apesar de ser uma lei, a sua aplicação prática ainda enfrenta muitas barreiras. O grande desafio reside aí na fiscalização e na conscientização desses empresários. A adaptação dos estabelecimentos não deve ser vista apenas como um cumprimento de norma, não, mas como um investimento em inclusão. A presença do braille nesses espaços públicos educa a sociedade e incentiva o setor privado a reconhecer a acessibilidade, que é um direito, não é um favor. O governo do estado do Mato Grosso está firme na atuação junto aos bares, hotéis, lanchonetes, restaurantes, para que todos cumpram a lei e tenham seus cardápios em braille. Parabéns ao estado do Mato Grosso e que esse exemplo aí deve ser seguido em todo o Brasil, em todos os estados e em todas as cidades. É assim que a gente espera, né? Tá aí, inclusive, na tela, 2 exemplos, o braille simples e um cardápio também em braille tinta. Tá aí, ó, a imagem dos 2 na tela. Bom, ficamos por aqui então nessa segundona. Boa semana a todos e a gente volta amanhã, terça-feira, com mais informação para vocês. Tchau, tchau.